Que se acomodem e lembrem-se de colocar o celular no modo silencioso. Todos, então, são convidados neste momento a já se acomodarem no auditório, a fim de que possamos dar início ao diálogos com os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Olá, meu nome é Cezinho e eu estou aqui para orientá-lo sobre a segurança desse evento. Este local está equipado com extintores, mangueiras, hidrantes e saídas de emergência. Em situações de emergência e pânico, direcione a saída de emergência mais próxima e acione o alarme de incêndios. Os extintores estão localizados em locais de fácil acesso e, em caso de necessidade ou risco de incêndios, eles deverão ser utilizados. Lembre-se que é proibido fumar em ambientes fechados. Em caso de emergência, contate os bombeiros pelo 193 ou o SAMU pelo 192. Bom evento! A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, agradece a todos que prestigiam o evento Diálogos com os Candidatos ao Governo do Estado do Espírito Santo. O objetivo deste evento é apresentar as demandas da indústria capixaba aos candidatos ao governo do Estado e ouvir propostas para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Receberemos hoje os candidatos Roberto Carlos, do PT, Paulo Artung, PMDB, e Renato Casagrande, PSB. Durante o evento, 4 diretores do sistema FINDES farão perguntas aos políticos com base na agenda Caminhos para o Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, documento que foi entregue previamente aos candidatos. Por isso, vale ressaltar, não será aberto ao público espaço para perguntas. Todo o diálogo será transmitido ao vivo pelo site www.sistemafindes.org.br. Para a abertura, é convidado neste momento o presidente do Sistema FINDES, Marcos Guerra. Bom, gente, bom dia a todos. Vou falar da satisfação de estar recebendo aqui, no dia de hoje, os candidatos. Nós convidamos todos os candidatos que têm representatividade no Congresso Nacional. E a minha fala vai ser muito rápida. Deputado José Carlos, candidato ao governo do Estado. Nós, da Federação das Indústrias, da Confederação Nacional da Indústria, nós temos uma missão muito desafiadora para os próximos anos. Nós temos uma indústria que está claro, um processo de desindustrialização no país, uma indústria de transformação, principalmente, que na década de 80, ela representou 24,9% do PIB, da construção do PIB. Em 85, nós chegamos no topo, nós chegamos com 27,2%. Nós fechamos 2013 com 13%. Então, está claro que a indústria nacional ela está se definhando. No Estado do Espírito Santo, nós temos uma posição um pouco diferente. Enquanto que no cenário nacional, a indústria geral, sendo ela a indústria de transformação, a indústria de commodities, de minerais, ela representa em torno de 27%. Aqui no Estado, nós temos uma participação da indústria no PIB de 38,5%. Só que o Estado está recebendo uma indústria nova,
uma indústria com mau conteúdo tecnológico, mau valor agregado. E nós vamos precisar realmente do envolvimento muito grande do governo nesse processo de transformação do Espírito Santo. Não quero falar que a indústria de commodities ela não é importante para o Estado. Ela foi muito importante e vai continuar sendo muito importante para o Estado do Espírito Santo. Mas nós temos que buscar também uma indústria que realmente agregue mais valor ao produto, que a gente atua mais nos países de maior consumo e que também atenda o mercado nacional. Dentro desse documento, nós tomamos o cuidado de ouvir todas as lideranças industriais. Ele podia ser muito mais grosso, muito mais, né? Mas aqui nós preferimos focar em alguns pontos que nós julgamos muito importantes. A educação está contemplada, com foco na educação profissional, investimentos em infraestrutura, a interiorização do desenvolvimento do Estado, a gente entende que isso é muito importante. Nós não colocamos aqui, por exemplo, que nós julgamos uma ferramenta importante para o Estado do Espírito Santo, que são os incentivos, certo? Nós não conseguimos imaginar o Estado do Espírito Santo retrocedendo nesse aspecto, tá certo? Muitas vezes, a mídia, as pessoas menos, assim, muitas vezes eles acham que o incentivo significa maiores ganhos para o industrial, mas não é. Nas nossas planilhas de custo, a gente sempre está colocando o que realmente a gente paga de imposto, entendeu? Então, a gente não colocou aqui a parte do Compete Invest, que nós entendemos que isso é necessário para o Estado. Por isso que o Estado do Espírito Santo ele representa hoje, no PIB da indústria hoje, 38,2%, enquanto que o nacional chega em torno de 27%. Então, nós também aqui, foi dito aqui pela nossa cerimonialista, não é um debate, é um diálogo com os candidatos. A relação da Federação das Indústrias, digamos assim, nos últimos 12 anos, ela sempre foi muito boa com quem governou e com quem governa esse Estado. E nós pretendemos realmente continuar com essa relação com os governos, porque, principalmente na nossa gestão, na minha gestão, que é composta aqui com mais de 600 voluntários que nós temos espalhados para o Estado do Espírito Santo inteiro, quando a gente leva uma demanda para o governo, a gente tem ouvido muito o setor que produz. E, infelizmente, nós não estamos aqui para falar do governo federal, essas coisas todas, que, infelizmente, nós não estamos tendo ressonância no governo federal. Entendeu? Nós temos uma indústria que, como eu disse aqui, ela está minguando, ela está enfrentando problemas, muitos problemas, entendeu? Eu tenho me reunido com os presidentes de federação, a gente tem conversado com todos eles, mas nós estamos na luta, nós estamos realmente com muitos projetos, nós estamos sendo propositivos ao governo federal, seja ele qual for que for assumir o mandato daqui para frente, entendeu? Mas aqui do Estado nós temos realmente, eu falo isso com todos os deputados, os senadores que eu converso, a gente tem o Congresso Nacional, mas os nossos olhos têm que estar voltados para o Estado do Espírito Santo, que é daqui que a gente mora, é aqui que a gente vive, aqui que nós precisamos ter realmente um Estado bastante interessante para a gente viver, morar, trabalhar, ganhar dinheiro, essas coisas todas. Então, quero desejar sucesso ao amigo, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você, pelo brilhante trabalho que você vem realizando na Assembleia Legislativa e te desejar sucesso na sua campanha. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Eu não fiz nenhum registro assim de autoridades aqui presentes, que nós temos
Aqui nós temos vários presidentes de sindicatos, entendeu? Roberto Carlos, a gente tem, aqui na federação, eu tenho por hábito ouvir, e com isso eu consegui uma assertividade muito grande dentro dos nossos projetos, entendeu? Nós temos algumas pessoas chegando ainda, que estão vindo do interior, a nossa federação tem investido muito no interior, mas também não quer dizer que nós não estamos investindo na Grande Vitória. Os nossos investimentos aqui na Grande Vitória, eles vão ser infinitamente maiores do que a gente vinha investindo. Só para você ter uma ideia, nós temos aí, nós estamos dobrando o tamanho do Senai aqui do Civite, nós temos um centro integrado novo sendo construído em Anchieta, nós vamos fazer um Senai Centromoda aqui em Araçás, aqui em Vila Velha, nós estamos com um projeto do Instituto Senai de Tecnologia, aqui na Beira-Mar, onde nós temos aí o nosso Senai, quer dizer, nós estamos investindo muito aqui também, tá certo? Mas eu estou dando uma atenção especial ao interior do Espírito Santo, porque eu entendo que a gente só consegue distribuir riquezas se a gente levar a indústria para o interior. Porque lá tudo começa pela indústria, quer dizer, aí vem o comércio, vem o serviço, mas começa pela indústria, entendeu? A gente não consegue levar só o comércio se a gente não tiver a indústria. A indústria significa dinheiro novo chegando no município, entendeu? Então, mais ou menos é isso. Um grande abraço e, mais uma vez, sucesso ao debate. Ao debate não, ao diálogo. Agora, para a apresentação da agenda Caminhos para o Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, que todos receberam na entrada, é convidado o primeiro vice-presidente da FINDE, senhor Gibson Regiane, que na oportunidade também será o mediador deste diálogo. Bom dia, senhores, a todos e todas. Bom, agradecimento ao ilustre candidato a governador do Estado do Espírito Santo, deputado estadual Roberto Carlos. Agradecimento a ao nosso presidente e a todos os diretores e conselheiros aqui presentes e empresários por estarem prestigiando esse momento importante na caminhada do Espírito Santo. Aqui nós temos 15 minutos de apresentação. Está falhando aqui. Bom, eu gostaria que começasse com as transparências sobre a nossa apresentação, que trata da proposta da indústria capixaba para o programa de governo dos candidatos a governador do Estado do Espírito Santo. É importante salientarmos que essa proposta ela é baseada, como disse o presidente Marcos, né, no mapa estratégico da indústria capixaba, numa revisão que foi feita no ano 2013-2022, na agenda positiva de governo positivo, né, do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que é uma síntese que a gente faz das proposições para a atuação do governo em parceria com outras instituições, okay? Essa parceria institucional e governo é muito importante, não só com a instituição FINDES, mas com outras instituições de nível estadual, municipal e federal. Okay? E ela advém de uma ação propositiva da Federação das Indústrias,
no sentido de alavancar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e também com algumas contribuições a nível de desenvolvimento federal, né, da federação. Nós temos aí isso aí em função contextualizada, todas essas propostas pela situação da indústria nesse momento. Como bem colocou o presidente Marcos, nós já fomos um setor que representou em torno de 27% na década de 80, hoje do PIB, né, 27% do PIB, hoje representamos tão somente 13% do PIB nacional. É preciso colocar, esses números são espantosos, porque nós podemos lembrar que em 1955, quando eu nasci, antes do primeiro plano de industrialização do país, ou seja, antes do plano do Juscelino Kubitschek, o nosso PIB, a participação da indústria no PIB nacional era maior do que é hoje. Então, nós retrocedemos enormemente. E a nossa proposição, deputado, é exatamente uma contribuição no sentido de resgatar essa indústria que é importante para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil em todos os aspectos. É lógico que em vários outros países também existe algum declínio do setor industrial, mas especialmente no Brasil esse declínio tem sido muito vertiginoso, sem que tenhamos sequer chegado ao ápice como outros países desenvolvidos, tipo a Alemanha, Estados Unidos da América. A importância da indústria, a importância dessa participação no PIB da indústria nacional, por parte da indústria, ela se faz especialmente importante, porque é exatamente a indústria que absorve e desenvolve toda a tecnologia que faz avançar uma sociedade. Se nós não tivermos a indústria, nós seremos meros usuários de tecnologia externa, meros compradores. E, quiçá, uma bastante dificuldade até como usuários. Então, esse é um fator primordial para que nós venhamos a lutar, para que nós venhamos a persistir em garantir uma indústria pujante. E aí eu passo, então, a proposição de construir um cenário econômico, social favorável ao crescimento da indústria no Espírito Santo, em especial, e, obviamente, a nível nacional também, ok? E com propostas que efetivamente venham a impactar renda, emprego e benefícios para toda a sociedade. E isso é muito importante, porque a proposição ela visa criar um ambiente de desenvolvimento social, na qual a indústria está inserida. E, lógico, nós temos um conjunto de ações dentro do mapa estratégico da indústria que dizem respeito a ações internas, na qual nós devemos desenvolver por parte da indústria especificamente, e dizem respeito a desenvolvimentos externos em parceria com o governo e instituições que dizem respeito à sociedade como um todo. Essa proposta de governo, mais especificamente, trata-se das parcerias da FINDES, de governos e de outras instituições, federais, estaduais e municipais. Tratam de, por gentileza, vamos para o próximo, a transparência. São 100 proposições, agrupadas em 16 temas, dentre os quais educação, petróleo e gás, energia, comércio exterior, malha ferroviária, malha viária, aeroportos regionais, mobilidade urbana, licenças de alvarás, reciclagem, questão tributária, sistema financeiro do governo estadual, inovações tecnológicas e não tecnológicas, indústria criativa, interiorização do desenvolvimento e relações trabalhistas. Então, como vemos, ela abrange a sociedade como um todo.
E agora passamos, é lógico que são sem propostas de ação, não podemos, nesse momento, nesse exíguo tempo, falarmos sobre todas, mas vamos fazer alguns destaques, por gentileza. Na área de educação, né? Nós temos aí articular com o IFES, né, o Sistema S, a Rede de Ensino Privado Capixaba, o desenvolvimento do ensino profissionalizante, maximizando a utilização das vagas já ofertadas. Trata-se nitidamente de uma racionalização de recursos que já dispomos, que já estão aí e que são imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. Sem educação não existe desenvolvimento, não existe sociedade sequer. Petróleo e gás, desculpa. Criar programa para o desenvolvimento tecnológico do Estado voltado para o setor de petróleo e gás. Energia. Elaborar o plano energético do Estado, ouvindo o setor industrial, já que é de fundamental importância nós identificarmos as demandas do setor industrial e construirmos participarmos desse plano energético, contribuindo com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, para que o governo tenha maior assertividade na construção desse plano energético. Comércio exterior. Complexo portuário e cadeias globais de valor, então criar um Conselho Estadual de Comércio Exterior com participação das entidades empresariais envolvidas no setor internacional. Malha ferroviária, atuar em conjunto com os demais estados integrantes do Corredor Centro-Leste na eliminação de gargalos e na promoção desse modal de transporte de produtos por eles movimentados. Então, envolve a agilização da malha ferroviária, envolve o processo de desburocratização que tem sido, governador, uma grande trava desse Estado, dessa nação. Malha viária, agilizar a implantação dos eixos logísticos estaduais previstos, aumentando a integração com outros estados e com os portos capixabas. Aeroportos regionais, viabilizar as melhorias previstas nos aeroportos regionais do Espírito Santo para que possam operar de modo regular nos voos regionais. Mobilidade urbana na região metropolitana da Grande Vitória, agilizar a implantação do BRT após finalização da licitação em andamento. Licenças e alvarás, meio ambiente, corpo de bombeiro e vigilância sanitária. Articular com as prefeituras municipais no sentido de utilização de procedimentos únicos na aplicação da legislação que dependa tanto da interferência dos agentes estaduais como municipais. Então, esse, novamente, são os nossos processos burocráticos, nas quais representam tempos para investimento, governador, às vezes, o candidato. Às vezes, o setor, seja comercial, seja industrial, seja agrícola, ele dispõe de recursos, dispõe de planos, mas os investimentos necessários a acelerar, implantar esses processos são demasiadamente longos em função de procedimentos burocráticos. Não que aqui se preconize nós ignorarmos a legislação, as necessidades, para garantirmos um crescimento social sustentável, mas que preconizemos aqui a celeridade nesses processos, a simplificação nesses processos. Também sobre reciclagem, instituir linhas de financiamento e desoneração fiscal para empresas ligadas à área de resíduos sólidos. Trata-se de preservação de ambiente, trata-se de uma atividade industrial extremamente importante para a preservação. Questão tributária, integrar o debate e participar das ações nacionais por uma ampla reforma tributária. Essa é uma outra questão que esbarra tanto numa prática de tributação excessiva em todos os segmentos da sociedade, mas também extremamente burocratizada, extremamente complexa, que nos onera de uma forma incomum. Para nós termos uma ideia, hoje cada empresa, em média, no país, gasta em torno de 2.600 horas ano para preparar a documentação e recolher os seus impostos, ou seja, as suas obrigações, de uma forma geral, obrigações acessórias. Isso, na média, está em torno, no resto do mundo,
176 horas, 200 horas. Quer dizer, quando a gente rema certo e o mundo inteiro está remando errado no sentido contrário, eu acho que a gente tem que começar a repensar o que nós estamos fazendo. Sistema financeiro do governo estadual, criar programas e linhas de atuação do Bandes e do Banesp diferenciados para regiões do interior que estão fora da área da Sudene. Essa é uma outra questão. Nós não temos 2 estados, nós temos um estado do Espírito Santo. Inovações tecnológicas e não tecnológicas, adequar o Investe Espírito Santo no sentido de modular os incentivos, levando-se em conta a intensidade tecnológica do empreendimento, a inovação e a sua localização, ampliando os atuais benefícios para regiões não pertencentes à Sudene. Indústria criativa. Desenvolver e implantar o programa Capixaba de Design, voltado para os principais setores empregadores capixabas. Interiorização do desenvolvimento. Apoiar a construção de novos polos industriais, inclusive regiões de menor IDH, respeitando as suas vocações econômicas e observando a mobilidade urbana local. E, finalmente, relações trabalhistas, articular com a Bancada Federal do Espírito Santo, visando a aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei que regulamenta a terceirização. Esse é um aspecto importante. Também, lembrando, candidato, sugerindo que cabe ao governador liderar nesse Estado uma movimentação no sentido de procurarmos tornar mais fácil a vida das empresas e dos trabalhadores. Eu acho que o cenário que nós temos hoje é um cenário de nitidamente geração de desemprego, em todos os sentidos. A nossa legislação trabalhista não nos ajuda, não ajuda o trabalhador. Ela tem onerado a nação de uma forma incomum, contribuindo tão somente para nos tornar cada vez menos competitivos internacionalmente. E, especificamente, o Espírito Santo cada vez menos competitivo em relação aos outros estados, por conta de questões trabalhistas e questões tributárias. E isso, candidato, é óbvio que o Poder Judiciário não está sobre o domínio da estrutura de governo, nem todas as questões tributárias estão sob o domínio da estrutura de governo. Mas temos que lembrar que, nesse Estado, como deve ser em todo o Estado, o governador é o grande líder das transformações. Bom, gostaria, nesse momento, então, convidar o ilustre deputado Roberto Carlos Então, nós vamos passar, então, neste momento, ao diálogo, efetivamente. O mediador já está, então, ocupando o seu lugar. O senhor Gibson Regiane, que é engenheiro civil, doutor em engenharia de produção e mestre em engenharia industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-graduado em contabilidade gerencial pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ocupará também o seu lugar neste palco para o diálogo o deputado estadual, candidato ao cargo de governador do Estado do Espírito Santo pelo PT, senhor Roberto Carlos. A condução, então, a partir deste momento, fica a cargo do mediador.
Já está ligado. Ok. Muito obrigado. Deputado, nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor para que faça, em torno de 20 minutos, uma apresentação do seu plano de governo, quais são as suas ideias como candidato, para que a nossa plateia, o dileto público aqui, possa apreciar as suas ideias. Então, depois, nós vamos ter algumas questões específicas já apresentadas no plano e elaboradas por alguns diretores dessa casa. Ok. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar o nosso presidente, Marcos Guerra, presidente do Sistema Findes. Quero saudar o Gibson, que foi professor dos meus 2 irmãos engenheiros, que pediu para não revelar a idade dele. Quero saudar todos os conselheiros na figura do Leonardo de Castro, que eu tive a oportunidade, quando vereador na Serra, ele presidia a Associação dos Empresários da Serra, e nós tivemos uma parceria muito respeitosa e muito produtiva, e foi com muita alegria que, quando eu fui disputar a reeleição de vereador, eu fui convidado pelos conselheiros da Associação dos Empresários da Serra para eles declararem que tinham interesse na nossa reeleição, porque nós fizemos um mandato pautado na seriedade, na transparência e no uso racional do recurso público. E ficamos conhecidos na Câmara da Serra por termos denunciado algumas coisas escabrosas, do tipo aquisição de cadeiras massageadoras, jeton para vereador durante o período de recesso. Isso tudo nós combatemos porque nós entendemos que os recursos públicos são parcos e eles devem ser investidos prioritariamente para reduzir desigualdade, para educação, saúde, saneamento. Então, nós travamos na Câmara da Serra uma luta tenaz contra o desperdício do recurso público, e isso nos deu condições de virarmos deputado estadual. Antes de falar do nosso projeto de governo, vou me apresentar como deputado estadual. Eu fui membro da mesa diretora nos primeiros 2 anos, como primeiro secretário, e atualmente sou membro da mesa diretora como segundo secretário. Não pude repetir a primeira secretaria, porque o regimento não permite, mas fizemos transformações e mudanças muito importantes na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa que, no passado, ajudou a desorganizar o Estado do Espírito Santo. A Assembleia Legislativa que, no passado, foi uma casa onde se negociava de forma escusa com os setores, inclusive a Assembleia Legislativa que ajudou a afugentar alguns investimentos produtivos no Espírito Santo em função da cobrança de pedágio, uma série de coisas que essa página do Espírito Santo foi virada. E, quando assumi a primeira secretaria naquela casa, nós cortamos 50% dos cargos comissionados na estrutura da mesa diretora, gerando uma economia anual de mais de 4 milhões de reais. Nós realizamos o concurso público mais transparente da história da Assembleia Legislativa, inclusive com a participação da sociedade organizada. Eu fui o responsável e liderei a adequação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo à Lei de Acesso à Informação. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi a primeira Assembleia Legislativa do país a disponibilizar o salário dos seus servidores efetivos e comissionados. Fato esse que gerou um comentário positivo no editorial do jornal Folha de São Paulo e do jornal O Globo. Então, nossa trajetória, curta trajetória na vida pública, 10 anos de exercício de mandato, 6 como vereador na Serra e 4 como deputado estadual, é uma trajetória de defesa da transparência no serviço público, é uma trajetória que defende que o serviço público seja eficaz e efetivo, é uma história de que não dialoga e não tolera nenhum tipo de relação, e usou uma expressão muito forte, mas vou amenizar a expressão, nenhum tipo de relação não republicana no setor público. Defendo que o setor público, que já onera bastante a sociedade, ele tem que ser transparente, ele tem que ser fiscalizado, e o mau gestor público, que é aquele que
porventura, flerte com coisas ilícitas, ele tem que ser investigado, julgado e, se condenado, preso. Essa é a minha posição e essa é a posição que eu tenho nos mandatos que eu exerço. Candidato a governador do Estado do Espírito Santo pelo Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores que há 20 anos não lança candidato no Espírito Santo. A nossa última experiência foi com o companheiro Vitor Boaz, ele que fez um bom mandato, excelente mandato à frente da Prefeitura de Vitória, mas não conseguiu, em função do período e em função do momento político vivido pelo Espírito Santo, não conseguiu reproduzir no governo do Estado o êxito que ele teve na administração em Vitória. Tanto é que ele não concluiu o mandato no Partido dos Trabalhadores, mas é uma pessoa que nós respeitamos e a experiência dele nós respeitamos até mesmo para continuar naquilo que foi acertado e naquilo que ele errou, nós não podemos errar novamente. O Espírito Santo, nós reconhecemos que 2003 para cá vem passando por uma transformação importante no setor público. Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos signatários e sócio dessa construção a partir de 2003. Demos sustentação na Assembleia Legislativa com o presidente Cláudio Vereza, que foi eleito logo quando o ex-governador Paulo Artung tomou posse no governo do Estado. O Cláudio Vereza foi eleito pelos 2 primeiros anos para presidente da Assembleia Legislativa e foi fundamental. A presença de Vereza nos 2 primeiros anos do governo Paulo Artung foi fundamental para dar estabilidade política para que ele pudesse começar a passar a limpo o Espírito Santo. E o Partido dos Trabalhadores, via governo federal, também foi fundamental para que o Espírito Santo saísse daquela situação que se encontrava em 2003. Folha de pagamento em atraso, fornecedores sem receber, greve na saúde, greve na educação e uma grande estabilidade. Quando o presidente Lula, contrariando a orientação do ministro da Fazenda, Palocci, que dizia para não fazer, o Lula, com a sua intuição, com a sua capacidade de liderança, bateu na mesa e disse, vou fazer, e pediu a então ministra da Minas e Energia para fazer os cálculos, e ele fez a antecipação dos royalties para o Espírito Santo na monta de mais de 300 milhões de reais, o que contribuiu e muito para o Espírito Santo, naquele momento, começar a se reorganizar e chegar aonde nós estamos hoje. Então, eu sou filho dessa construção, eu defendo essa construção que vem governando o Espírito Santo nos últimos 12 anos. Mas, se é assim, por que você se coloca como candidato e por que seu partido se coloca como candidato num cenário em que tem o ex-governador e o atual governador? Nós, do Partido dos Trabalhadores, como todo partido político orgânico, nós temos um projeto. E o nosso projeto aqui no Espírito Santo era a defesa da continuidade dessa aliança. Essa aliança que governa o Espírito Santo há 12 anos. PT, PMDB e PSB, que são os principais partidos dessa aliança. Mas que, infelizmente, não foi possível. E, quando não foi possível a manutenção dessa aliança que nós defendemos com o atual governador, o partido defendeu que, nesse cenário, seria importante lançar uma candidatura. E eu disponibilizei o meu nome ao partido para ser esse candidato a governador. Todos os analistas e aqueles que acompanham a cena política do Espírito Santo são unânimes de dizer que eu teria uma reeleição pavimentada, praticamente tranquila. E por que eu aceitei esse desafio? Porque eu acho que esse momento é um momento rico para o Espírito Santo. Nós temos candidaturas postas que não vão representar retrocesso. O Espírito Santo, nessa eleição, não tem nenhum risco de quem quer que seja que ganhe essa eleição não vai fazer com que o Espírito Santo retroceda. Muito pelo contrário. Eu respeito os candidatos que estão aí postos e quem vencer as eleições, o Espírito Santo não vai ter nenhum tipo de retrocesso. Mas existe diferença. E nós vamos começar agora, nesses próximos 10 minutos, que eu estou aqui com uma tela bonita,
maior, 2 vezes maior do que a televisão que eu tenho lá em casa. Eu vou começar agora, nesses 10 minutos, discorrer um pouco sobre o nosso plano de governo, mas era necessário eu fazer essa minha apresentação. Eu sou professor de ensino médio, de pré-vestibular, e a minha vice, que está aqui na frente, a Célia, é professora do ensino superior. Ela é formada, me lembrem, ela é formada em História e com mestrado na Universidade Federal Fluminense em Ciências Políticas. A Célia... Oi? E também é graduada em Filosofia. A Célia é uma das grandes cabeças que nós temos no PT e no Espírito Santo no debate da educação de ensino fundamental e médio, ou seja, na educação básica. A Célia foi secretária de Educação durante os 8 anos do prefeito Helder Salomão em Cariacica, e ela produziu lá uma revolução. Fez muita coisa com pouco recurso. Só para vocês terem uma ideia, quando o Helder assumiu Cariacica, o orçamento de Cariacica era do tamanho, Adriana, do orçamento de educação da Prefeitura de Vitória. E eu lembro muito bem, quando eu era vereador na Serra, que o prefeito Sérgio Vidigal me chamou para ser secretário de Educação, mas eu não pude aceitar. Ele falou o seguinte: eu quero que você faça a mesma coisa que a menina está fazendo lá em Cariacica. A menina que ele se referia é a nossa vice, que eu vou pedir para ela se levantar, para vocês conhecerem, e, se puder, até bater uma salva de palmas para ela. Então, no nosso programa de governo, o foco principal é a educação. O Espírito Santo apresenta uma das maiores taxas de homicídio do país. É o segundo estado que tem a segunda maior taxa de homicídio entre a juventude, de 14 a 29 anos. O Espírito Santo é o segundo estado que mais mata jovem, lidera o ranking nacional na violência contra a mulher. Todos vocês acompanharam, e toda a sociedade capixaba acompanhou, o assassinato de um policial em pleno serviço do Batalhão de Missões Especiais. E nós tivemos também a oportunidade, nos jornais de ontem, se eu não me engano, de ler a entrevista da mãe do jovem de 17 anos que assassinou o policial. E a mãe do jovem falou o seguinte: eu perdi meu filho para o tráfico. Eu botei ele para estudar, para trabalhar, ele começou a se envolver com más companhias e eu perdi o meu filho para o tráfico. Mas não foi ela que perdeu, não. Muitas mães, muitos pais, muitas famílias estão perdendo os filhos para o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o principal agente da violência e da criminalidade. E nós conhecemos essa realidade, que a gente mora no município que também tem a maior taxa de homicídio do Espírito Santo, está na Serra, e a gente conhece essa realidade. Gente de família, que eu posso dizer, família religiosa, igreja católica, igreja evangélica, entra no tráfico de drogas e morre precocemente. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando, está chegando em torno de 74 anos. A expectativa de um jovem que entra no tráfico de drogas é de 22 anos, 24 anos. Então, o caminho do jovem que entra no tráfico de drogas é a morte, e a morte precoce. Como que nós vamos fazer esse enfrentamento? Nós vamos fazer esse enfrentamento com investimento pesado em educação. Nós vamos ajudar, em regime de cooperação, as prefeituras a avançar na educação infantil. Hoje, a partir de 2016, pelo Plano Nacional de Educação, vai ser obrigatório as crianças com 4 anos serem matriculadas. Nós vamos ajudar as prefeituras a avançar de 0 a 3 anos. Nós vamos, sem sombra de dúvida nenhuma, nós vamos avançar na universalização do acesso ao ensino médio. Nós temos, hoje, jovens que nem trabalham e nem estudam. Esse jovem que nem trabalha e que nem estuda, ele está extremamente vulnerável para ser aliciado pelo tráfico de drogas. Nós vamos expandir isso e nós vamos ampliar a oferta de vagas na educação em tempo integral. Nós temos compromisso com a educação profissional. Veja ali o professor Tadeu, da Escola Técnica do IFES. Eu fiz Escola Técnica Federal do Espírito Santo na década de 80. Nós tínhamos que ser expulsos às 10 horas da noite da escola. Nós chegávamos às 7 horas da manhã na escola e saímos às 10 horas porque eles mandavam a gente embora, porque a escola ofertava tudo, desde
das aulas teóricas, as aulas práticas, piscina, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de musculação, teatro, ou seja, tinha tudo na escola. Tinha tudo na escola. Aí, quando dava 10 horas da noite, eles obrigatoriamente apagavam os refletores e a gente ainda ia para casa achando ruim, porque 10 horas da noite a escola estava fechando. Ou seja, essa é a escola que nós temos orgulho de ter passado por ela. E essa é a escola que o Estado tem que ter orgulho de ofertar para a sua juventude. Então, nós temos compromisso. É evidente que aquela escola ela é cara para ela ser expandida e universalizada, mas nós temos, dentro do nosso programa de governo, o que a gente chama de cidades educadoras, ou seja, utilizar os espaços da cidade como forma de educação, para que a gente possa expandir a educação em tempo integral. Na área da infraestrutura, o Espírito Santo já construiu alguns consensos. Nós já temos consenso com a pauta que, inclusive, o atual governo está colocando em prática, que é o Proedes Logística. Nós temos consenso com ele e nós daremos continuidade. Agora, eu não tenho dúvida, as eleições presidenciais elas estão acirradas. Nós teremos um segundo turno, provavelmente com Dilma e Marina, e eu não tenho bola de cristal, mas tudo indica, e as projeções que a gente tem visto, eu tive em Brasília ontem, tudo indica que nós teremos Dilma de novo, graças a Deus. E teremos Dilma de novo, e se ganhar a eleição de governador, é para fazer um alinhamento principalmente com o governo federal, no sentido dele enxergar o Espírito Santo com o carinho que o Espírito Santo merece. Nós sabemos que esse abandono, ou esse sentimento de abandono, é um sentimento que perpassa a história do Espírito Santo. Eu, recentemente, terminei de ler Muniz Freire, e Muniz Freire reclamava, como João Batista clamava no deserto, pela parceria do governo federal. Também Carlos Lindenberg também clamava pela parceria do governo federal. Então, isso é histórico, mas nós sabemos que o governo federal tem investimento no Espírito Santo. Já está sendo licitada, e daqui a pouquinho começa a duplicação da BR-262, trecho Viana a Vitor Hugo. O nosso desejo é que essa duplicação se efetive até a fronteira com Minas Gerais, e que Minas Gerais também terá a sua duplicação, e é importante essa duplicação da 262. Hoje, nós já estamos em concessão a BR-101, que, nesse primeiro momento, já está cobrando pedágio e as vias estão sendo repavimentadas e sinalizadas, mas, dentro do contrato, está previsto a duplicação da BR-101. A cabeça de burro que nós temos, o aeroporto de Vitória, né? Essa cabeça de burro, a Dilma puxou pelo chifre dela na última visita que ela fez ao Espírito Santo, e ela anunciou uma nova licitação, já que não foi possível fazer com o aeroporto de Vitória o que foi feito em Goiânia. Em Goiânia, o Tribunal de Contas da União topou retomar as obras e ajustar lá o projeto executivo. O Tribunal de Contas da União não topou a mesma coisa com o Espírito Santo, com o aeroporto de Vitória, e vai ser feita uma nova licitação para que, enfim, nós possamos ter um aeroporto digno, mas é bom lembrar que ele já passou por algumas reformas, né, mesmo ainda sem a reforma definitiva. A nossa presidenta Dilma lançou um programa para fortalecer os aeroportos regionais. O Espírito Santo tem 4 aeroportos nesse programa do governo federal. Se eu falhar a memória, alguém me corrija: Colatina, São Mateus, Cachoeiro e Guarapari, Linhares. Então, são 5, e Guarapari também está. Então, são 5 aeroportos, e nós vamos continuar fazendo essa gestão junto ao governo federal para que nós possamos ter um porto público de águas profundas, de carga geral, de container, para melhorar essa logística do Espírito Santo.
esses são alguns gargalos, o Brasil tem gargalos, nós estamos acompanhando. Concordo com a fala inicial do Gibson, mas eu sou daquela época que nós tivemos que tirar, né, a tomada, o fio da tomada por conta da economia em função do apagão. A Dilma está liderando e construindo 2 grandes hidrelétricas que vai ajudar muito o Brasil no que diz respeito a fornecimento de energia, que é Jirau e Belo Monte. Belo Monte, que, por sinal, ela teve que passar por cima de muita gente para que aquela obra importantíssima na região norte pudesse ser feita. Então, o nosso compromisso é um compromisso com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico sustentável. Nós temos compromisso com o meio ambiente e nós temos um compromisso aí firmado aqui com vocês, de um diálogo respeitoso e profundo com vocês, até porque nós temos um grande respeito pelo sistema. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero que registre que eu terminei no meu deputado. Inicialmente, eu quero parabenizá-lo pela disciplina. E, antes de convidar os nossos diretores para formularem as perguntas, eu também gostaria de parabenizá-lo pela exposição que foi feita e registrar um fato que esses dias eu ouvi na CBN, um comentário que o ilustre deputado era um candidato gente boa. Eu constatei aqui, porque ele acabou de assegurar aos senhores que nós, em hipótese nenhuma, teremos retrocesso no Espírito Santo, porque todos os 3 candidatos são pessoas confiáveis. Muito obrigado. Isso me consola e me traz segurança. Eu gostaria agora de começar convidando os diretores desta casa para formular as perguntas. Nós teremos 4 diretores formulando, cada um dos diretores vão formular as perguntas. Cada pergunta será formulada com 3 minutos e nós teremos, deputado, o senhor vai ter 5 minutos para responder essas questões. São questões pontuais, feitas em cima dessa proposta da indústria, tá, ok? Em que nós gostaríamos de saber exatamente a sua posição em relação a essas propostas. Eu gostaria de convidar o diretor e vice-presidente dessa casa e diretor para assuntos tributários, Leonardo de Castro. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Roberto Carlos, amigo lá do nosso município da Serra. Bom dia, presidente Marcos Guerra. Nós, naturalmente, estamos começando pelo tributário, que é uma das questões que mais impactam a competitividade da indústria, não só no Estado, quanto nacionalmente, não só pela carga tributária, que é enorme, mas, como o nosso companheiro Gibson citou, pela complexidade da forma com que os tributos são contabilizados e da forma que é prestado conta desses tributos para a Receita. Então, a pergunta, candidato, é a seguinte: o governo do Estado do Espírito Santo, ao longo dos últimos anos, tem adotado importantes medidas para resguardar a competitividade da indústria capixaba. Dentre essas medidas, destacamos a importância dos instrumentos tributários, em especial o Investe-ES e os contratos de competitividade. No entanto, nos últimos anos, temos acompanhado a crescente utilização da substituição tributária, que se trata de um procedimento que antecipa o recolhimento do imposto da cadeia de distribuição na origem, quer dizer, ele traz isso para a indústria. A substituição tributária, ao ser implantada em setores contemplados pelos contratos de competitividade ou nas empresas que aderiram ao Investe, tem o efeito de anular os benefícios concedidos por esses instrumentos, consequentemente, afetando diretamente a competitividade das indústrias capixabas nas vendas dentro do próprio Estado. A Findes, atenta a esse problema, encaminhou um pleito ao governo do Estado em 19 de dezembro de 2013, solicitando o equacionamento dessa situação, através de um estorno de débito em valor suficiente para manter os benefícios que as indústrias detinham sobre o ICMS próprio,
a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Quer dizer, a gente sempre tem buscado a equiparação, nós não queremos benefício diferenciado para a indústria capixaba, nós queremos a equiparação competitiva. Esse é um ponto. Um outro fator inibidor do desenvolvimento é a grande quantidade de obrigações acessórias que o contribuinte é submetido na prestação de informações à Fazenda do Estado. O descumprimento ou eventuais erros na prestação das informações, no caso do Espírito Santo, tem gerado pesadas multas administrativas. Multas essas que chegam a ser 3 vezes maiores do que estados vizinhos aplicam sobre a mesma infração. O GTFAZ, Grupo de Trabalho de Assuntos Fazendários, do qual a Findes participa ativamente, encaminhou também, em 7 de outubro de 2013, um completo estudo comparativo com outros estados, onde ficou evidenciado que o Espírito Santo tem um dos percentuais mais altos de multas sobre o não cumprimento das obrigações acessórias. Também encaminhamos sugestões de alterações a serem feitas visando a adequação competitiva com os estados vizinhos. E aí vem a pergunta, que na verdade são duas. Primeiro, nós gostaríamos de saber, no caso da substituição tributária, quais ações, caso eleito, o candidato pretende tomar para ajustar os efeitos negativos da substituição tributária, tanto nas indústrias que estão no Invest e no Compete, quanto nas micro e pequenas indústrias. E a segunda pergunta, candidato, como pretende tratar o assunto da redução das multas por obrigações acessórias? Obrigado, Léo. Primeiramente, na hora que você fez a introdução da pergunta, fundamental, e também na hora que o Gibson apresentou, né, a proposta da Findes para os candidatos, a agenda da Findes, é fundamental, e acho que hoje existe um consenso na classe política, só que esse consenso não se efetiva, que é uma reforma tributária, que depende da vontade política do presidente ou da presidenta enviar para o Congresso e do Congresso aprovar essa reforma tributária. Essa reforma tributária, todos os partidos, basta só assistir o programa de televisão, todo mundo tem compromisso com a reforma tributária. Mas, como diz o Dornelles, o tio do Aécio, Francisco Dornelles, ele disse que, desde Fernando Henrique, todo mundo tem compromisso com a reforma tributária, mas ninguém faz. Então, eu acho que, seja quem for a presidenta, Marina ou Dilma, espero que seja Dilma, tem que, no primeiro dia de governo, quando for tomar posse no Congresso Nacional, enviar uma proposta para que o Congresso Nacional, o novo Congresso Nacional, debata com profundidade uma reforma tributária para que nós possamos reduzir essa carga tributária que pesa sobre todos, pesa sobre os trabalhadores e pesa sobre o setor produtivo e que, de certa forma, acaba, digamos assim, emperrando a competitividade com as demais nações, sobretudo com os países emergentes. Em relação à questão que você nos coloca, as duas questões. Eu sou muito transparente em relação a isso. Eu coordenei o nosso plano de governo. E, na coordenação do nosso plano de governo, nós discutimos com todos os segmentos em relação aos incentivos, sobretudo no Compete e no Invest. Nós temos um compromisso da manutenção, mas esse compromisso de manutenção, no nosso debate interno, existe algumas divergências que nós precisamos debater com os segmentos, e faremos isso. Essas divergências são naturais, existem segmentos, setores que enxerga de uma forma, e nós não temos nenhum problema, até por sermos políticos, em fazer uma discussão e tirar aquilo que, para nós que é fundamental, e nós sabemos que fundamental para nós é a geração de emprego, e quem gera emprego é o setor produtivo. Então, é evidente que um governo responsável, e, quando eu falei isso, eu gosto de reiterar, eu acho que nós temos tido o governo responsável de 2003 para cá, e governos parceiro da indústria, parceiro do setor produtivo, e nós temos essa parceria, nós vamos fazer isso em conjunto com vocês, mas deixando sempre aquela posição que a gente tem, que a máquina do Estado, infelizmente, às vezes o Estado tem aquela fome, aquela sede, aquela ânsia por arrecadar,
né? Por quê? Porque, infelizmente, às vezes gasta mal. Um dia desse eu estava subindo ali a Norte-Sul e já tem um redutor eletrônico ali. Não precisa de redutor eletrônico ali. Ali não é um ponto de acidente. Ali tem um sinal. Mas por que o redutor eletrônico? É porque nós tivemos queda na arrecadação e dos municípios. Os municípios estão já ampliando nas vias municipais. Isso a gente vai chamar de redutor eletrônico, mas, na realidade, é uma fonte de receita para o município, né? E nós não temos essa visão. Nós temos uma visão de que o Estado, e quando eu falo Estado, os 3 entes, eles têm que enxugar aonde tem que enxugar, e nós fizemos isso na Assembleia Legislativa, e desonerar aonde pode desonerar, né? Então, nós temos esse compromisso, Léo. Temos um compromisso de ser um governador, de ser um agente público, um gestor público, para enxugar aonde deve enxugar. A máquina ela é pesada em alguns aspectos e ela tem como ser reduzida. Nós fizemos isso na Assembleia Legislativa e ainda tem margem para fazer mais. Só que, quando nós reduzimos 50% dos cargos da estrutura da Assembleia Legislativa, eu recebi telefonema de desembargador, eu recebi telefonema de senador, de ex-governador, uma série de gente liga. Por quê? Porque parece que o Estado brasileiro, ao longo de anos, foi assim, o estuário para ocupar o Estado de forma indevida, como cabide de emprego, e quem paga isso, e paga pesadamente, é a sociedade. Então, nós temos um compromisso, Léo, de enxugar aonde cabe enxugar, um governo eficiente para que nós possamos desafogar, né, o que a gente sabe que já é pesado, essa carga tributária, para o setor produtivo e para a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, fechou meu tempo, mas, ao mesmo tempo, isso será feito com o diálogo que nós sempre tivemos e com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Quero agradecer ao ilustre colega vice-presidente dessa casa, Leonardo de Castro. Antes de passarmos para o próximo diretor, gostaria de lembrar ao ilustre candidato que a indústria recolhe imposto. Quem paga é o cidadão. É verdade. Quando o imposto é majorado, majora-se o cidadão. É verdade. Okay? O industrial é um mero depositário. Eu gostaria de convidar o nosso colega diretor administrativo da Findes, Luciano Reiser, para tratar das questões sobre educação. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Marcos, o seu nome, os empresários presentes, plateia. Cumprimento o nosso primeiro vice, Gibson Regiane. Saúdo o candidato e deputado Roberto Carlos. Obrigado pela presença. Candidato, aqui na Findes nós temos um conselho de educação, um conselho que debate o tema de educação, e do qual participam profissionais, especialistas, empresários, para discutir esse tema que, para nós, é de enorme importância. Nosso vice-presidente falou que sem educação não há desenvolvimento. Todos nós concordamos com isso. Acho que... Só que a nossa percepção é que, por um maior esforço que se verifica, o maior recurso que tenha sido dedicado à educação, nossa percepção é que nós não avançamos nisso. Nossa percepção é que há um dever de casa enorme para ser feito em relação à educação no Brasil, e, naturalmente, naquilo que nos compete no Estado. Nosso presidente falou de um novo ciclo econômico do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Precisamos caminhar em direção a indústrias mais modernas, indústria de maior valor agregado, pautado na criatividade, pautado na inovação. E isso requer, além do investimento, que vem por parte da empresa, mas requer gente talentosa, gente competente. Só que nós percebemos um certo entrave, um certo impedimento quando a gente se depara com a realidade da nossa mão de obra, principalmente na sua pouca qualificação. Nós vamos partir para uma indústria mais moderna, estamos falando já numa segunda revolução industrial pautada na tecnologia, mas com pessoas que não conhecem matemática, com pessoas que não conhecem lógica, não conhecem mal a língua que falam. Então, isso é uma preocupação que nós temos de enorme importância.
Falamos um novo ciclo, mas quando deparamos com a mão de obra pouco qualificada. Nós entendemos, senhor candidato, que nós temos que repensar a gestão da nossa educação. Nós entendemos que nós precisamos fazer uma mensuração dessa qualidade para apontar onde há errado, o que há de errado e fazer. Nós entendemos que nós temos que nos comparar ao que é de melhor no mundo, porque senão nós não seremos competitivos nessa aldeia global. Então, o nosso ponto de vista, o que nós temos debatido lá no CONEDU, são esses dois enfoques, como repensar uma educação num momento novo, diferente, e como também trazer uma comparação com aquilo que é de melhor. Feito essas colocações, a pergunta que a gente quer dirigir, em sendo eleito, como é que o senhor pretende identificar na nossa sociedade, em especial a indústria, nós estamos aqui na casa da indústria, nos interessa muito, além da educação como um todo, a educação profissionalizante. Como é que o senhor pretende, juntamente com o setor produtivo, identificar essas necessidades, a demanda de educação profissionalizante? E mais, como é que o senhor pensa assim, na medição da qualidade, no debate desses indicadores com a sociedade, e prover as soluções? Porque nós entendemos que a educação não é só um problema de governo, é um problema de sociedade. Então, a gente coloca de maneira clara, senhor candidato, essas duas questões para conhecer no seu plano de trabalho, na sua proposta, sobre educação profissionalizante, como debater com o setor produtivo, o conhecimento da real necessidade para, aí sim, poder fazer a oferta, e aí também como é que a gente faz a mensuração da qualidade da educação. Perfeito. Vou começar com um exemplo muito claro que vocês conhecem. O ex-governador ele fez uma luta muito forte junto ao governo federal e à Petrobras para trazer a P36 para ser reformada aqui em Vitória. E ele conseguiu convencer o governo federal e a Petrobras, e a P36 veio para ser reformada aqui no Porto de Vitória. Só que a empresa que veio para reformar, a GDK, necessitou de mão de obra e o Espírito Santo não tinha essa mão de obra para a reforma da P36. E foi necessário trazer do Rio de Janeiro e de Salvador, da Bahia, profissionais, trabalhadores para fazer a reforma. Quer dizer, nós conquistamos, vamos trazer para o Espírito Santo, trouxemos. Agora, vamos reformar. Não tem mão de obra. Eu formei na Escola Técnica em 85. Eu lembro a primeira turma que foi formada de metalurgia. Acho que 83, né, Tadeu? 82. A primeira turma formada em metalurgia na Escola Técnica, toda foi trabalhar na CST. Toda a turma. E, ainda assim, veio muita gente da Uzi Minas. Não é isso? Então, nós temos um diálogo profinco com as empresas instaladas e com os projetos que vêm para o Espírito Santo, nós temos que estar à frente. Eu acho que, nos últimos anos, o Espírito Santo tem corrido e tem se aproximado, mas ainda não passou. Ou seja, nós ainda não estamos na frente com mão de obras preparadas para principalmente essa cadeia que hoje ganha força, que é a cadeia petróleo e gás. Então, nós vamos fazer... nós temos um compromisso com a educação profissional, com a educação técnica, vamos expandir... o governo atual começa a fazer as escolas técnicas, nós vamos expandir a rede. Não está na sua pergunta, mas eu tenho um compromisso, e sei que tem divergência com alguns setores, eu debati isso muito durante o meu mandato de deputado estadual, eu tenho um compromisso com a criação de uma universidade estadual pública, e isso, em hipótese alguma, impede do governo continuar um programa bem-sucedido, que é o Nossa Bolsa, que é um programa que adquire bolsas, adquire vagas na faculdades particulares, e se o ex-governador vai estar aqui, se vocês perguntarem, eu estive na origem da formulação dessa proposta do Nossa Bolsa, da aquisição, junto com o Cinep, a aquisição de bolsas nas faculdades particulares. Eu acho que tem que continuar com essa política, mas o Espírito Santo tem espaço para uma universidade, e é bom lembrar que uma universidade não é apenas formação de mão de obra, universidade é pesquisa, ensino e extensão.
Nós sabemos disso e, por isso, entendemos que grande parte das pesquisas que a FAPES financia, grande parte dela vai para o IFES e para a UFES. Algumas faculdades particulares, poucas, têm capacidade de professores pesquisadores. Grande parte das faculdades particulares não tem professores pesquisadores, até porque ele não tem tempo para fazer pesquisa, já que ele tem que trabalhar como professor de manhã, de tarde, de noite. Então, nesse aspecto, é fundamental uma outra instituição pública para a gente avançar na pesquisa no Espírito Santo. Em relação à gestão, eu sou daqueles que acho que é fundamental, e os índices já existem, né? Nós temos aqui um índice estadual e nós temos o IDEB, que você avalia os alunos e os professores, consequentemente, em função da nota atingida no IDEB, mas nós temos uma visão de que é fundamental para a educação brasileira a valorização do magistério. Não tem como você ter uma educação de qualidade com um professor tendo que ter 3 escolas, de manhã, de tarde e de noite. Eu sou professor de pré-vestibular e dava aula para 200 alunos. O que é pré-vestibular? Um treinamento para o rapaz fazer a prova. Depois que ele faz a prova, ele esquece. Esse nosso modelo de educação, eu acho que o Brasil está avançando, e eu discordo um pouquinho quando diz que a qualidade ampliou, alargou. Há 30 anos atrás, a escola pública ela não era para todo mundo. Nós tivemos, e aí vamos reconhecer, Fernando Henrique, quando criou o Fundef e a universalização do ensino fundamental. Hoje, o ensino fundamental está universalizado, e, quando você alarga, você vai ter que fazer um esforço maior para melhorar a qualidade e os níveis. Quando você... o Brasil está ruim no nível internacional. É claro, nós alargamos isso em 20 anos. Agora, nós temos menos de 20 anos que nós fizemos esse alargamento da entrada de todo mundo na escola pública. Agora, quais são os nossos desafios? Na minha opinião, um desafio fundamental é reduzir essa carga pesada de horária do nosso profissional da educação e melhorar o salário. Hoje, concluo, estourou aqui, mas hoje os bons profissionais não vão para a sala de aula. E nós vamos vivenciar daqui a pouquinho um apagão do ensino médio em relação a professores. Pergunta ao jovem quem quer ser professor. Nós não temos ninguém estimulado a ser professor no Brasil. Por quê? Por conta do salário, e, dependendo de alguns locais aonde o professor trabalha, ele contrai uma depressão em função da pressão que ele tem dentro da sala de aula. Então, é fundamental que nós possamos olhar esse profissional, estimular esse profissional e pagar um salário digno para esse profissional, para que nossa juventude se encante com essa profissão que está, infelizmente, hoje em baixa. Eu quero agradecer ao ilustre deputado e informá-lo que o senhor está me devendo alguns minutinhos, entendeu? Para a próxima. Agradeço imensamente ao nosso colega, diretor Luciano Reiser, meu ex-aluno, entendeu? Então, obrigado, senhor. E lembrando ao ilustre deputado que uma das propostas da federação é exatamente que o governo encabece um movimento de integração, de associação das instituições de ensino, para que nós maximizemos a racionalização dos recursos aí já postos. Okay? A título de exemplo, eu sou professor da Universidade Federal, às vezes eu estou lecionando para 7, 8, 10 alunos. Isso é um desperdício muito grande, da qual nós não podemos esquecer. Por gentileza, eu gostaria, nesse momento, de convidar o nosso colega, o diretor para Assuntos de Política Pública, Paulo Baraona, para formularmos algumas questões sobre infraestrutura e logística. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Marcos, candidato Roberto Carlos, deputado. O tema da minha pergunta é infraestrutura e logística, um tema bastante em voga, conhecido de todos, que vai desde o trânsito que nós estamos sofrendo, hoje o cidadão está sofrendo, e que traz graves consequências à produção do Estado e do país.
O desenvolvimento sustentável do Espírito Santo depende estrategicamente da ampliação e melhoria contínua tanto da infraestrutura voltada para o fornecimento de energia e do gás natural produzido no Estado, da infraestrutura logística de transportes, armazenagem e distribuição e em assegurar a disponibilidade de infraestrutura do saneamento básico. Porém, o maior gargalo que a indústria capixaba vem enfrentando diz respeito a essas infraestruturas hoje existentes, que são muito precárias e ineficientes. Um dos principais problemas na infraestrutura logística do Estado é o atraso nas obras e os prejuízos daí decorrentes, e que afetam consumidores e empresas, consomem vultuosos recursos públicos e comprometem o desenvolvimento do Espírito Santo. No caso da infraestrutura logística, 4 gargalos contribuem para inibir o seu desenvolvimento: as licenças ambientais, a insegurança jurídica causada por greves intempestivas e que paralisam os investimentos que estão sendo realizados pelo setor industrial, as demoras nas soluções a serem adotadas pelos órgãos reguladores e a elaboração de projetos básicos utilizados nas licitações públicas. No caso das licenças ambientais, a falta de regras claras e a complexibilidade das normas e critérios já existentes levam a uma grande lentidão ao processo de análise e liberação de projetos de expansão ou de implantação de novos empreendimentos no Estado, gerando visões e aplicações legais diferenciadas em função da localidade nos vários municípios e dos órgãos estadual, municipal ou federal, conforme o caso, além de oneroso para as empresas, principalmente porque esses órgãos possuem poucos técnicos e o número de pedidos de licenciamento ou alvarás, fruto do crescimento contínuo e taxas expressivas da economia local, é muito elevado. A indefinição em torno de competências entre os diversos entes federativos e interpretação diferentes na aplicação das legislações respectivas são outros problemas que também geram atrasos nos processos de análise e liberação ambiental. Em muitos casos, a empresa deve encaminhar o processo ao órgão do município, do Estado e até da União. Tudo isso custa e afeta o cronograma de implantação dos projetos de investimento e inibe a atração de novos investidores para o Espírito Santo. Nas questões trabalhistas, as greves violentas e extemporâneas poderão prejudicar o futuro econômico do nosso Estado, com empresas migrando para outros estados ou deixando de investir em projetos de expansão, à semelhança do que ocorreu na região do ABC Paulista, onde todos os novos projetos da indústria automobilística migraram para outras regiões do país. Os órgãos reguladores federais e estaduais, ao adotarem ações sob suas responsabilidades legais, suspendendo a evolução dos investimentos em infraestrutura, demoram em tomar a decisão final solucionando os motivos da suspensão, atrasando ainda mais a realização desses investimentos. Por último, um grande gargalo é a precariedade dos projetos básicos apresentados nas licitações públicas, em muitos casos deficientes e desatualizados, gerando uma série de atrasos e aditivos de preço e prazos que resultam em gastos desnecessários ao erário, consequentemente trazendo prejuízo à coletividade e às empresas. A pergunta é: caso seja eleito, como pretende atuar no sentido de eliminar esses gargalos? Perfeito. Eu vou descontar, então, o minuto que eu estou te devendo. O nosso programa de governo, ele detecta, principalmente nos municípios, a falta de profissionais qualificados em algumas áreas, o que tem contribuído, inclusive, para o retardo de licenças e, inclusive, de captação de recursos. Então, o governo do Estado tem um instrumento muito importante chamado Escola de Serviço Público Estadual, a ESESP. E, no nosso plano de governo, nós temos a vontade política de potencializar a ESESP como escola de governo para qualificar tanto os servidores estaduais como os municipais, no sentido de dando essa qualificação para agilizar esse processo. E a pergunta ela vem com uma introdução boa, e é importante a gente
remeter um pouco à introdução da pergunta, tem algumas coisas aqui no Espírito Santo que a gente precisa dar um freio, não é no Espírito Santo, é no Brasil, a gente precisa dar um freio e fazer uma discussão transparente e aberta. Falar de um exemplo de um licenciamento que foi dado para a instalação de granéis líquidos lá em Atalaia, no Paú, por parte da empresa Liquiport, o órgão municipal, o órgão estadual deram a licença, instalaram os tanques, a comunidade, a 10, 12 metros de moradores, de moradias, a população se rebelou, eu fui chamado, fiz uma audiência pública, conversei com o setor, com a empresa, veio um diretor da Odebrecht do Rio de Janeiro para conversar comigo. Você controla a comunidade? Eu falei, não controlo a comunidade, não. Eu sou um representante da população capixaba na Assembleia Legislativa e gostaria de conversar com todo mundo para entender. Aí o nosso advogado jurídico, nós nos debruçamos. O que aconteceu? Infelizmente, e ele reconheceu, houve, por vias tortuosas, uma licença concedida de forma irregular. E está lá o empreendimento de 60 milhões de reais que vai ter que ser desativado. O Ministério Público já pediu para desativar. Aí, o que eu constatei, e num diálogo respeitoso com o Ministério Público, houve, no mínimo, para ser bem intencionado e muito educado, vista grossa. Então, eu não, tenho certeza que a legislação ela existe, no Brasil é emaranhado, e, às vezes, as legislações, em alguns casos, até contraditórias, ela existe, ela tem que ser cumprida, o governo, seja ele estadual, municipal e federal, eles têm que estar preparados para a celeridade. Eu vi as imagens e acompanhei como que o Japão se recuperou daquele tsunami. Em menos de 3 meses já estava tudo reconstruído. Por quê? Porque lá não tem a 8666. Né, que infelizmente, as coisas no Brasil, ela parece assim, claro, no Brasil parte do princípio que todo mundo é ladrão. Né? A legislação parte do princípio, não tem, é até contraditório, por isso que eu falo, é a presunção da inocência, mas a legislação parte do princípio que todo mundo é desonesto. Então, por isso que nós temos um emaranhado de regulamentação, principalmente na 866, que as coisas não andam. Ora, meu Deus, 8 anos de paralisação, já que a pergunta é sobre logística, 8 anos de paralisação de uma obra que é o aeroporto. Então, quem foi preso? Se tem sobrepreço, se tem corrupção, quem foi preso nesses 8 anos? O Ministério Público Federal denunciou quem? Então, são coisas assim, são dilemas kafkianos que a gente tem, que as coisas não funcionam. Como você vai num país sério e fala, lá no Espírito Santo, em Vitória, tem um aeroporto que está há 8 anos parado, a obra está há 8 anos parada. Vai num país sério para falar isso. Eles vão falar assim, isso não existe, mas existe. Então, a nossa legislação ela tem que ser racional, e os nossos servidores públicos, em alguns casos, vou citar para fechar a sua pergunta, a Receita Federal. Ponto. É que os órgãos de controle, os órgãos ambientais, funcionem como a Receita Federal. Por que a Receita Federal é tão eficiente? Porque ela é o coração da administração pública. E todos os órgãos têm que funcionar com profissionais capacitados, bem remunerados, enxuto, mas, sobretudo, com celeridade, que em alguns lugares não tem celeridade. Eu agradeço ao deputado. Eu gostaria de convidar, para finalizar, o vice-presidente institucional da FINDES, Áureo Viana Mamberi, para formular questões sobre interiorização do desenvolvimento. Boa tarde a todos.
Boa tarde, presidente Marcos. Boa tarde, Gibson, deputado Roberto Carlos, candidato ao governo. Minha pergunta é sobre interiorização do desenvolvimento. Para que o senhor possa entender um pouco como a federação trata desse assunto, nós criamos, a federação criou regionais. Somos em 8 regionais. Temos regional em São Mateus, Nova Venécia, Colatina, Linhares, Aracruz, Cachoeiro Itapimirim, Anchieta e Venda Nova do Imigrante. E nessas regionais, ali são debatidas questões que diz respeito a cada região com suas características. Nós temos ali, cada regional, um diretor, que temos também um conselho, que é composto por representante de cada segmento produtivo relevante de cada região. E para agregar todas as informações que essas regionais tratam e discutem, foi criado um Conselho de Desenvolvimento Regional aqui na sede da Federação, onde, uma vez por mês, a gente debate questões de cada regional e trazemos alguns assuntos importantes, né, que diz respeito ao interesse de todas as regiões do Espírito Santo. Dentre as ações do nosso Conselho, nós temos, inclusive, esse trabalho do IDES, que é Caminhos do Desenvolvimento, que trouxe um raio-x de todas as nossas regiões regionais do Espírito Santo. E ali a gente viu questões importantes. Por exemplo, na minha regional, que eu coordeno, que é Cachoeiro Itapimirim, somos em 18 municípios, e ali a gente tem um PIB per capita de R$15 mil, em 18 municípios. O PIB per capita de Vitória é R$65 mil. O PIB per capita de algumas regiões onde você tem uma concentração maior de indústria, como Anchieta, é 2 vezes maior do que a do Sul. E, baseado nisso, nós elaboramos uma pergunta, que antes dela eu vou ler alguns pontos importantes para a gente poder elaborar a pergunta. Embora o Espírito Santo venha demonstrando um desenvolvimento dinâmico no setor industrial, por meio da implantação de novos empreendimentos fora da região metropolitana da Grande Vitória, principalmente na região acima do Rio Doce, com a presença da Sudene, esse desenvolvimento não está beneficiando a totalidade dos agentes econômicos e tampouco sendo compartilhado com todas as regiões do Estado. Se, por um lado, o Estado possui municípios com índice de desenvolvimento humano, IDH, próximo ao de países desenvolvidos, como é o caso de Vitória, por outro lado, no extremo norte, existem municípios com IDH que se aproxima ao de países subdesenvolvidos, como o Gabão, na África. Essa desigualdade requer um grande esforço de inclusão local e desenvolvimento regional. Atualmente, a atuação da Sudene atinge 28 municípios e corresponde a 52,3% da área do Espírito Santo. Com os benefícios do Fundo Constitucional de Financiamento ao Nordeste, FNE, operado pelo Banco do Nordeste, BNB, acrescido dos investimentos do Investe Espírito Santo, do Governo do Estado, a área de atuação da Sudene fica com atrativos para a localização de empresas, desbalanceada em relação ao restante do Estado, o que provoca desequilíbrios regionais de desenvolvimento. As regiões menos desenvolvidas precisam aproveitar a oportunidade de crescimento e atração de investimentos, tais como parcerias público-privada, entre outras. Isso significa a necessidade de viabilização de investimentos em infraestrutura econômica e social para facilitar a atratividade de projetos, estimulando, inclusive, as prefeituras a adequarem seus PDMs para facilitar a definição e a estruturação ou desmembramento de áreas para localização, relocalização de empresas e a atratividade de novos projetos. Vamos à pergunta. Caso o senhor seja eleito, como atuará no sentido de reequilibrar os benefícios voltados para a atração de investimentos para todas as regiões do Estado do Espírito Santo,
mantendo o equilíbrio em todas as regiões do Estado? A pergunta, muito bem elaborada, ela já nos fornece uma pista. Não dá para ter dois Espíritos Santos. Nós não podemos ter uma região hoje que está abrangida pela Sudene, e que é uma região que, em função até de azares climáticos, uma região mais, vamos dizer assim, semiárida, que acabou potencializando, por uma questão climática, acabou potencializando economicamente. Por quê? Porque alguns municípios, principalmente, sobretudo, Linhares e seu entorno, em São Mateus, esses municípios, eles hoje estão com vantagens comparativas fantásticas para atrair investimento. Nós sabemos que o setor produtivo, vocês melhor do que eu, sabem que, na hora que vai localizar uma indústria, ele leva em consideração uma série de fatores, né? Mão de obra qualificada, incentivos fiscais, uma série de fatores. Então, hoje, o Espírito Santo tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, eu concordo, e já está no preâmbulo da pergunta, chama-se essa área segregada da Sudene. Nós temos que fazer uma intermediação junto com o governo federal para que o Espírito Santo entre na sua totalidade na área da Sudene. Nós temos também hoje, dentro da Assembleia Legislativa, um projeto de iniciativa do deputado Rodrigo Coelho, que discute a questão do VAF para petróleo e gás, que desequilibra. Hoje nós temos um desequilíbrio no Espírito Santo. Existe, e que a gente tem que tomar cuidado até para falar, porque se alguém de fora do Estado ouvir isso, é até complicado. Porque qual é a grande ameaça hoje, depois do Fundap? A ameaça hoje é a questão do royalties e das participações especiais. O que o Congresso quer e o que as unidades da federação querem? Eles querem usufruir das riquezas do petróleo. Então, o que eles defendem? Eles defendem que a participação especial e os royalties sejam divididos por igual, porque eles dizem que a riqueza é uma riqueza da nação. Ok, nós somos contra, é evidente. Nós queremos o respeito, principalmente às áreas confrontantes, que sofrem impacto, caso aconteça econômico, social e, inclusive, ambiental. Ponto. Só que, no Espírito Santo, hoje, o VAF é alterado sobremaneira para aqueles municípios confrontantes, aqueles municípios produtores de petróleo. Então, hoje, Vitória, eu estava vendo a Adriana ali, Vitória teve uma queda na arrecadação, a Serra idem, Cariacica nem se fala. Então, hoje nós temos municípios populosos que estão com dificuldades em função vamos chamar assim, desses municípios produtores de petróleo. Então, o que diz o projeto do deputado Rodrigo Coelho? Ele retira do cálculo do índice do VAF a cadeia petróleo e gás. Isso reequilibra o ICMS e ajuda, sobretudo, aquelas cidades mais populosas e que hoje têm problema de arrecadação. Nós estamos debatendo esse projeto, o governo está pedindo para a gente debater com moderação e, de preferência, votar esse projeto depois das eleições, para que ele não possa ser contaminado pelo ambiente eleitoral, mas ele é um instrumento que nós, com certeza, em relação aos municípios, vai contribuir para equilibrar a arrecadação dos municípios. Hoje nós temos um problema no Espírito Santo, que é, sobretudo, a sua região, a região sul. A região sul, que já foi, no século XIX, a locomotiva do Estado, hoje a região sul é uma região deprimida, tirando o litoral. O Espírito Santo tem dois problemas hoje, a região sul e a região oeste do Espírito Santo. O nosso desenvolvimento e a nossa concentração industrial e populacional está basicamente na faixa litorânea do Estado. Qual o desafio? Na nossa opinião, o Espírito Santo tem vocações que nós temos que potencializar essas vocações. Nós somos um Estado agrícola, nós somos um Estado que tem uma pecuária forte também, nós temos que trabalhar e contribuir através do INCAPé para que essa pecuária seja cada vez mais produtiva e intensiva, e nós temos que nós estamos num castelo, aqui na capital da indústria, mas nós temos que contribuir numa área que o Espírito Santo hoje tem condições de avançar, que é o turismo de negócios já tem avançado, o turismo de montanhas,
o turismo eventual e o agroturismo. Nós precisamos desenvolver isso, investir nisso, para que os nossos municípios, as nossas cidades do interior possam ter condições de gerar emprego e renda e, evidentemente, um desenvolvimento equilibrado. Bom, eu gostaria de agradecer ao deputado concluímos essa parte, um bloco em relação às questões que foram colocadas pelos nossos colegas, registrar que, para nossa satisfação, existe um consenso das ideias do deputado com essa casa no sentido de temas muito importantes: educação, desenvolvimento, equalização do desenvolvimento no Estado, reforma tributária, e vários. Quer dizer, as nossas dúvidas sempre pairam sobre a operacionalização desses conceitos, né? De certa forma, o candidato foi bastante explícito nas suas exposições, e eu agradeço imensamente por isso aí. Agora, o senhor tem mais 10 minutos para concluir a sua fala aí. Ok, não vou usar os 10 minutos, vou usar 5 minutos. Primeiro, para agradecer a todos vocês, a presença de vocês, agradecer aos conselheiros e as perguntas formuladas, agradecer, Gibson, a Findes, por proporcionar esse debate com os candidatos que têm representação no Congresso. Importante, nós estamos participando de diversos debates em igrejas, sindicatos. Hoje nós temos um debate com os candidatos a governador lá em São Pedro, na Igreja Católica. Todos já confirmaram presença. Amanhã, 11h30, nós vamos ter um debate na TV Tribuna. Então, nós estamos num processo de consolidação da nossa democracia brasileira. Ontem nós lançamos nosso plano de governo com a presença do economista Márcio Postman. Márcio Postman lembrava que o Brasil ele tem uma experiência democrática frágil. E nós estamos vivenciando um dos períodos mais longos de eleições regulares, democráticas, livres e das eleições presidenciais para governador. Ele lembrava que até o século XIX nós tínhamos, até meados do século XX, nós tínhamos a democracia, mas nem todos votavam. O voto do analfabeto veio já no século XX, né, já com a Constituinte. Então, hoje nós temos uma das maiores democracias do Ocidente. Hoje, ninguém mais é candidato sem passar, no caso específico do Brasil, pelo crivo de uma lei importante que surgiu do seio da sociedade, que é a lei da ficha limpa. Muitos candidatos estão sendo barrados pela Justiça Eleitoral porque eles não se adequam à lei da ficha limpa, e isso é uma conquista da democracia e da sociedade brasileira. Nós tivemos, em junho do ano passado, um dos maiores movimentos populares que eu, pelo menos, vi, e de registro na história. Eu participei, Armando, daquele movimento, quando era estudante, das Direta Já. O Direta Já botou 60 mil pessoas na Praça 8, e aquele movimento, e foi chamado pelo governador, foi chamado pelos partidos, pelo sindicato, tinha a presença de artistas, de políticos nacionais, e aquele movimento de junho, que não foi chamado por partido, não foi chamado por sindicato, não teve apoio de político, foi chamado nas redes sociais, ele botou mais de 100 mil pessoas nas ruas de Vitória. Então, isso demonstra nitidamente que a sociedade brasileira ela está se apropriando da democracia. A sociedade brasileira quer participar, ela quer transparência, ela quer redução, né, dos índices de corrupção no país, em todos os níveis, em todas as esferas. Eu quero aqui registrar, e ontem falava na Escola Primeiro Mundo com os alunos, dizia para eles o seguinte: parece que quando a gente liga a televisão, o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. Nós estamos avançando, temos muitos gargalos, mas alguns deles estão sendo tratados. Hoje, o Brasil tem uma das leis mais modernas, que é a Lei de Acesso à Informação. Hoje, a Polícia Federal ela foi reestruturada nos últimos anos e ela está trabalhando independente se é governo A,
B, C ou D, e isso é importante para a democracia. Hoje, os agentes públicos eles estão temendo na hora de dar uma assinatura. Eu conversei recentemente com um político que já foi prefeito na minha cidade, ele disse o seguinte: hoje, ser ordenador público, ser ordenador de despesa no setor público, o cara tem que ter uma veia de doido. Eu conheço, Marcelo, um grande quadro, é um quadro técnico da Receita Estadual, que foi convidado para ser secretário municipal, e ele, por responder um processo, ele disse: eu não entro mais, eu não viro mais ordenador de despesa, eu não dou mais assinatura. Então, o Brasil está, por conta, infelizmente, dessa nossa cultura do medo, tem muitos quadros bons que não querem ir para a administração pública por conta do seu CPF. Nós temos que acabar com essa cultura do medo no setor público brasileiro. Quem falou isso foi o prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. Ele disse o seguinte: hoje nós temos uma cultura do medo na administração pública. E aquele empreendedor que não tem medo, que vai para o setor público, cheio de ideias, cheio de disposição, ele pode não disputar a próxima eleição, dependendo da assinatura que ele der. Então, nós temos que avançar com transparência, nós temos que avançar sem medo. Nós vamos fazer um governo, se formos bem-sucedido nas urnas, vamos fazer um governo com muita transparência, ouvindo a sociedade, um governo que vai ter uma linha para reduzir as desigualdades sociais existentes no Espírito Santo. Não é possível um Estado como o Espírito Santo, que tem a potencialidade que tem, ter esses índices de violência absurdo que nós temos. Não é possível, e nós vamos combater isso. Existe um erro na nossa direção, da nossa repressão ao tráfico de drogas. O Espírito Santo, hoje, tem uma delegacia de homicídio e uma divisão de crime contra a vida, que tem mais de 200 policiais. Mais de 80% dos crimes e dos homicídios estão associados ao tráfico de drogas. E nós temos uma delegacia de tráfico de tóxico entorpecente com menos de 30 policiais. Não é possível. Se eu quero combater o crime, se eu quero reduzir o homicídio, eu tenho que potencializar a delegacia de tóxico entorpecente, com concurso público para delegado, para investigadores, para reduzir e atingir a cabeça do tráfico de droga. Não dá para ficar pegando garoto na esquina que está vendendo pedra de crack. O Espírito Santo não produz cocaína nem maconha. Então, nós temos que fazer uma relação estreita com o governo federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e com os municípios, para a gente atingir a cabeça do tráfico de drogas. Porque é isso, o Rio de Janeiro, o tráfico de droga, ele é organizado pelas grandes facções, e por isso que lá a taxa de homicídio é baixa, porque eles controlam isso, inclusive os presídios. No Espírito Santo não tem grandes facções. Então, nós temos o tráfico do varejo. E esse tráfico do varejo, se você não paga, você morre. Não tem SPC no tráfico. Então, nós vamos atingir a cabeça do tráfico de drogas no Espírito Santo, potencializando ações de inteligência da Polícia Civil e em articulação com o governo federal. Nós somos candidatos porque nós acreditamos que nós somos portadores de uma proposta nova para o Espírito Santo, respeitando, e vou terminar a eleição cumprindo o que eu prometi. Eu falei que seria candidato para debater o Espírito Santo e que não ia jogar uma pedra na biografia de ninguém. E vocês não estão ouvindo o Roberto Carlos falar em nome de nenhum outro candidato, porque não é da minha personalidade. Eu fui criado numa família, meu irmão mais velho está ali, eu fui criado numa família onde papai falou assim, o que Jesus Cristo já dizia, papai e mamãe pedia para a gente fazer: respeite e ame o próximo. Então, nós estamos debatendo o Espírito Santo com a cabeça erguida, com as mãos limpas, com transparência, e eu concluo dizendo o seguinte: muito obrigado por essa oportunidade, Marcos, Gibson, muito obrigado, tenho muito que aprender com vocês, pedi para vocês aquele documento do desenvolvimento regional, vou estudá-lo, porque a minha trajetória política não termina nessa eleição. Eu pretendo continuar na política e fazendo a boa política, a política com P maiúsculo. Muito obrigado e peço desculpa por ter esterado o tempo em algumas perguntas. Muito obrigado.
Eu agradeço ao candidato, parabenizo pela ilustre apresentação e convido o presidente Marcos Guerra, da Federação das Indústrias, para que finalize esse painel. Marco, deixa eu só... O Perli Cipriano está nos acompanhando, candidato a deputado estadual. Tá certo. Seja bem-vindo, Perli. Eu quero agradecer às pessoas que fizeram a pergunta aqui, ao Léo, ao Aurinho, ao Luciano, ao Paulo Barahona. Agradecer ao Gibson pela condução. Agradecer ao Roberto Carlos. Não sei se vocês sabem, eu fui surpreendido 2 vezes pelo Roberto Carlos no sábado. Eu estava fazendo a minha feira lá em Colatina, aí veio um tumulto de gente assim, vem Roberto Carlos puxando um grupo de pessoas, né? Ele vai a Colatina, Perli, não pede licença a mim não, sabe? Ele tem que, poxa, tem que falar, pô. Brincadeira, mas seja bem-vindo. Gostei da sua fala no final. Não porque você tem pessoas que trabalham aqui no sistema com a gente, mas eu sempre tive uma admiração, um respeito muito grande por tua pessoa, tá certo? Sei que você é lá da Serra, um município, às vezes aqui na Findes, eu falava muito interiorização, as pessoas achavam que eu ia levar tudo para o interior, sabe? Mas nós estamos investindo muito aqui na Grande Vitória, como eu falei no começo. Inclusive lá na Serra, no Civite, estamos fazendo lá agora uma unidade de saúde do trabalhador. Dentro do SESI, nós estamos com um projeto robusto para fazer... A gente vai começar no interior, por Colatina, Linhares e Cachoeiro Taperim. Nós vamos... um projeto robusto voltado para a saúde e segurança do trabalhador. Nós fizemos um aqui em Vitória, estamos fazendo um em Laranjeira, um grande também. Então, é uma forma que nós encontramos aqui na Federação das Indústrias de retornar de forma com bastante assertividade para o trabalhador da indústria, para o industrial. A gente, quando olha... o Brasil ele tem muitas informações, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, o pleno emprego. A gente olha o pleno emprego e a gente acha que a indústria está bem, que está todo mundo bem, entendeu? Mas muitas vezes as indústrias, Roberto Carlos, é lógico que você sabe disso, ela mantém o emprego porque ela não tem como buscar um outro profissional depois no mercado, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que fazer um bom profissional hoje, numa indústria principalmente, a gente leva 2 anos, a gente não consegue fazer um bom profissional com menos de 2 anos, entendeu? E se a gente pegar o CAGED também, a gente vai notar uma movimentação muito grande. Eu custei acreditar da movimentação do emprego no Estado do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, no ano de 2013, teve uma movimentação em média de 470 mil trabalhadores no Estado do Espírito Santo, entrando e saindo das empresas. Então, é uma movimentação muito grande, é um custo muito grande para as empresas, essa movimentação, entendeu? A pessoa desemprega aqui, emprega ali. Então, a gente olha o pleno emprego, mas aqui nessa casa, eu, como tenho ouvido muito e provocado muito o industrial, a gente tem detectado aqui setores que realmente precisam de uma atenção muito especial. Não só do governo estadual, mas do governo federal. Entendeu? Quanto ao governo federal, nós estamos preparando projetos nacional também, mas aqui no Estado, realmente, a gente precisa realmente repensar alguns setores. Eu me recordo que, em 2012, né, o que eu vou falar aqui, muitas vezes as pessoas pensam que isso possa ser ganho, possa ser muito bom, mas nós tivemos alguns acordos coletivos aqui no Estado que realmente eles ultrapassaram a média
a média de aumentos salariais do Brasil. O exemplo da construção civil, por exemplo. A construção civil ela teve um aumento de salário de 14%, fora os ganhos dos benefícios sociais. Aparentemente, isso é muito bonito, importante, interessante, né? Porque o trabalhador vai ganhar mais, mas naquele ano mesmo nós tivemos aqui, fazer um trabalho muito árduo aqui no Estado, para a gente tentar reverter essa situação. O que aconteceu em 2013 e 2014? Nós praticamente perdemos 80% das obras que vieram para o Estado do Espírito Santo, as obras das grandes empresas, os grandes projetos. A indústria do Espírito Santo ficou mais cara para trabalhar. Então, muitas vezes, não é só o aumento do salário, não é só o ganho de aumento de folha que vai tornar o Estado melhor. Então, aí nós temos que ter 2 pesos, 2 medidas, e essa casa realmente, principalmente você, é uma pessoa que pensa, uma pessoa que como eu disse aqui, você é uma pessoa realmente que tem um conhecimento vasto, não só da política, mas o que é certo e o que é errado. Então, eu quis fazer essa colocação aqui, não porque você é do PT, mas vou falar para outras pessoas também, entendeu? Mas nós precisamos, Roberto Carlos, acima de tudo, trabalhar unidos, trabalharmos juntos, para tornar o Estado do Espírito Santo ainda melhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Lembrar a todos que o Diálogos com os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo terá continuidade no horário da tarde. Então, agora pela manhã, nós acabamos de ouvir o candidato Roberto Carlos, pelo PT. No horário da tarde, às 14 horas, teremos o candidato Paulo Artung, PMDB, e às 16 horas, o candidato ao governo do Estado, Renato Casagrande, do PSB. A todos um bom almoço e até a tarde.